O Vila Nova simplesmente atravessou o grande Internacional e ganhou a disputa pelo volante Fernando, jogador ex-Manchester City, ex-seleção brasileira. Vamos entender o que rolou nessa negociação e falar também sobre o mercado do Brasil, né? Presidente Fábio Mota do Vitória aí tá dizendo que tá à procura de um camisa 10, tem um camisa 10 acertado. Fluminense tá aí montando um time talvez melhor ainda do que o do ano passado. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, sou um torcedor apaixonado por futebol igual você, que traz aqui as principais informações, análises, jogos, tudo sobre futebol brasileiro aqui no Torcedorismo. Aqui você tem todos os noticiários de todos os times, você tem análise de todos os times, então, cara, aqui é o espaço para o torcedor brasileiro trocar uma ideia um com o outro, porque é muito importante isso também, né? A gente trocar ideia com outras torcidas. Então, se inscreve aqui no canal, troca ideia aí nos comentários, você é muito bem-vindo. Já deixa sua curtida nesse vídeo, porque este é o Jornal Torcedorismo, 25ª edição. Estamos em 2024 e já vamos começar falando logo da notícia que abalou o mercado brasileiro, né? O Vila Nova, sim, o Tigrão conseguiu uma contratação espetacular, tá? O Vila Nova surpreendeu todo mundo e fechou a contratação do volante Fernando, que estava há semanas negociando com o Internacional tentando trazer o Fernando, que estava no Sevilha. Ele já tinha rescindido o contrato com o Sevilha, estava livre no mercado. E o Inter estava há um tempão tentando trazer o Fernando, que é um volante que pegou a seleção brasileira, né? Não confundir com o Fernandinho, os dois estiveram juntos na seleção brasileira, mas o Fernando não. O Fernando foi revelado pelo Vila Nova, um jogador que já está com 36 anos, mas ainda está jogando muita bola, tá? E ele preferiu ir para o Vila Nova ao invés de ir para o Internacional. Então ele escolheu entre colorados, né? Mas no coração dele o Vila era muito mais importante. Eu vou te dizer uma coisa, eu valorizo muito jogador de futebol que o cara tem honra e o cara ele valoriza as origens dele, né? O cara, ele tenta devolver um pouco aquilo que ele recebeu no início da carreira dele, né? O Fernando agora é um jogador muito consagrado e volta agora ainda com condições de ajudar muito o seu clube de coração, o clube que o revelou. A gente sabe que o Fernando, ele é de uma cidade lá de Goiás mesmo, né? Ele é de Alto Paraíso, inclusive, ali na Chapada dos Veadeiros. Quem esteve lá, meu Deus do céu, isso é uma cidade espetacular. Ele já esteve, ele é de lá, ele é natural de Alto Paraíso, foi revelado no Vila, como eu falei, e, cara, a família dele é de lá. Ele teve um problema familiar no ano passado com os sobrinhos, né, dele. Sofreram um acidente, então ele quer ficar próximo da família, quer ajudar mais a família, quer estar ali pela família e de quebra ele vai ajudar também o seu clube de coração. A gente sabe que, cara, o Internacional ofereceu salários altíssimos a ele, de mais de 800 mil reais no Vila. Ele não vai receber esses vencimentos, né? O presidente do Vila Nova disse que, cara, o Vila extrapolou o orçamento para o campeonato estadual, mas não vai romper o teto salarial do Vila. Então, cara, o Fernando vai receber o teto do Vila. Que vou ser bem sincero aqui, tá? Não deve ser, eu não sei exatamente qual é o teto do Vila, mas não deve ser mais do que, sei lá, 150, 200 mil reais, tá? Então ele não deve ganhar muito mais do que isso. E o presidente, né, Hugo Jorge Bravo, ele falou, cara, que o Fernando em nenhum momento discutiu situação salarial. Ele falou, o que você quiser me pagar eu tô aceitando. Não pediu bonificações por assinatura, né? O famoso ali bicho por assinatura, né? As luvas por assinatura. Não cobrou nada disso, só pediu para voltar ao seu time do coração. E, cara, ele vai ajudar demais o Vila Nova nessa Série B. O Vila que bateu na trave na última Série B para conquistar o acesso. Vai vir forte de novo esse ano, né? Já contratou mais de 10 jogadores aí e agora traz a sua principal estrela pro ano, que é Fernando, um jogador experiente. Não vai resolver jogos, né? É um volante, mas ele pode ajudar muito a rapaziada ali. Com certeza vai comandar o meio de campo do Vila Nova. E você, torcedor colorado, escreve aqui o que você achou, se você gostou da vinda do Fernando. Eu, pessoalmente, acho uma contratação espetacular. Ele é um cara, assim, que ele vai brincar na Série B, tá? O nível técnico dele é muito superior ao da Série B, é superior até ao da Série A, mas ele na Série B, se ele tiver condições físicas, porque a Série B, cara, é dura, né? E ele é um jogador forte fisicamente, ele vai realmente ajudar muito o Vila Nova nessa Série B. Eu adorei essa contratação do Vila. Vamos falar agora de Botafogo, tá sempre sendo assunto aqui no Torcedorismo também. Anunciou finalmente a contratação de Savarino, que,
teve perto de dar ruim, vou explicar isso agora para você. O Savarino, atacante de lado de campo venezuelano, tá? É um atleta que se destacou muito aqui no Brasil, jogando pelo Galo, pelo Atlético Mineiro, foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil como titular. E ele estava no Real Salt Lake da MLS, Campeonato de Futebol dos Estados Unidos, tá? Então o Botafogo vai pagar ao time americano 2,7 milhões de dólares, que dá ali na casa de 13 milhões de reais, arredondando aí, 13 milhões de reais o Botafogo vai estar pagando pelo Savarino, que tem 27 anos, ainda tem muita coisa para dar ao futebol, e ele está assinando contrato, obviamente, em definitivo. O Botafogo está comprando direitos econômicos dele e assina contrato até o final de 2026. Então são 3 temporadas vestindo a camisa da Estrela Solitária. E por que eu falei que quase deu ruim essa negociação, né? O Corinthians, rapaziada, teve um noticiário ontem aí, você torcedor botafoguense deve saber o que eu tô falando. Corinthians tentou atravessar essa negociação, parece que o Mano Menezes, né? Rolou esses bastidores ali de que o Mano Menezes pediu a contratação do Savarino. O Corinthians então entrou na negociação, ofereceu mais grana ao Savarino, mas como ele já estava palavrado com o Botafogo, ele foi homem e não rompeu essa palavra com o Botafogo, preferiu vir ao Botafogo, que até então eu também acho que o Botafogo hoje em dia paga melhor do que o Corinthians, né? Não mais, mas paga em dia, pelo menos, né? O Corinthians tá contratando muita gente, mas tá devendo muita gente, né? Acabou de sair uma notícia hoje, hein, dizendo que o Corinthians teve contas bloqueadas por uma dívida de 1 milhão com o Romero, né? Então, assim, o Corinthians está dando passo maior que a perna, é o que parece, né? Savarino marcou 11 gols e deu 4 assistências na última temporada, então ele foi um destaque do Real Salt Lake. No Atlético Mineiro aqui, jogando no Brasil, ele fez 21 gols e 19 assistências em 99 jogos, vestindo a camisa do Galo. Já falei isso aqui no canal. Se Tiquinho Soares com pontas como Jefinho e Savarino não for artilheiro de pelo menos um campeonato, meu irmão, Tiquinho Soares tá errado, tá? Então, você botafoguense tem esperanças de bastante gols nessa temporada. O ataque tá fortíssimo. Botafogo se reforçando aí para pré-Libertadores. Agora falando de Vitória, né? Falei lá no início do vídeo que o presidente Fábio Mota deu outra entrevista, né? O que o Fábio Mota dá de entrevista, meu irmão, eu queria que todos os presidentes fossem como o Fábio Mota, né? Porque ele dá muita coisa, muito assunto pra gente falar. Ele é um cara muito aberto, ele dialoga direto com o torcedor, acho isso muito maneiro. E na apresentação do novo patrocinador master do Vitória para a Série A, né? É a BetSat, uma casa de apostas. Ele falou que o Vitória tá com um nome quase certo para ponta e um nome quase certo para usar a camisa 10 do Vitória. E olha, eu vou falar uma coisa, pro Fábio Mota falar camisa 10, né? Eu não quero dar falsas esperanças a você, torcedor rubro-negro, mas, cara, um camisa 10 para um ano de Série A, para um ano em que o Vitória tenha seu maior orçamento do ano, cara, não deve ser brincadeira, não deve ser qualquer jogador não, tá? Vamos esperar para ver quem é esse jogador, qual é o nome que o Fábio Mota tá dizendo que tá engatilhado, mas, cara, sim, o Vitória precisa de um camisa 10 e de um camisa 10 à altura dos desafios que o Vitória terá, né? Terá um campeonato estadual difícil, o Bahia tá gastando muito dinheiro para montar o seu time, vai ter uma Copa do Brasil, uma Série A dificílima pela frente também, todos os times da Série A com muita grana investindo pesado, então assim, Vitória tem que se preparar para essa maratona de 2024, mas é uma maratona muito prazerosa, né? Jogar a Série A, a Copa do Brasil, disputar o estadual com chance de ser campeão, cara, isso é muito bom. Então o Fábio Mota tem que ter responsabilidade no que tá falando e trazer um bom camisa 10, dentro, obviamente, da realidade do Vitória, né? Mas um bom camisa 10 é o que eu espero. Escreve aqui qual nome você acha que é. Escreve aqui quem você queria ver vestindo a camisa 10 do Vitória, tá? O Fortaleza, o tricolor de aço, tá ali tentando a contratação de Gabriel Neves, né? Outro tricolor de aço, né? Ali, que o Bahia também é chamado assim. Mas o Fortaleza tá tentando a contratação de Gabriel Neves, né? Um jogador uruguaio. Aliás, demorei um tempo para descobrir que ele era uruguaio, tá? Ele tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem, né? Mas só que parece que a relação entre os dois, assim, acabou. Sabe quando você termina com a tua mulher, com a tua namorada, com a tua ficante, de que tu fala assim, pô, cara, essa relação não tem mais onde ir, é o que Gabriel Neves e São Paulo perceberam, né? Então, eles estão ali negociando ali uma rescisão um pouco amigável, mais amigável, e o São Paulo tá ali tentando rescindir esse contrato com o meia uruguaio Gabriel Neves, e o Fortaleza tá de olho nisso, tá? Porque talvez não tenha que pagar pela contratação ao São Paulo, porque o São Paulo, no momento em que contratou Gabriel Neves, acordou ali um valor de luvas, né? Um prêmio pela assinatura do contrato de 8 milhões de reais, e parece que isso não foi pago ao Gabriel Neves. Então, parece que o Gabriel Neves vai abdicar de uma parte dessas luvas, o São Paulo abdica da rescisão contratual e ele assina com outro clube, e o Fortaleza é o destino mais provável nesse momento, tá?
No Sport, cara, o Sport tá acertando aí o empréstimo de Lucas Lima, outro atleta que já vestiu camisa de seleção brasileira, né? Tem contrato com o Santos até o final de 2025. Os dois disputam a Série B, por isso eu acho isso estranho, né? O Santos está reforçando um time, um adversário direto na Série B, né? O Sport está precisando de um camisa 10. Parece que os dois clubes vão dividir o salário do Lucas Lima, que não é dos mais baixos, né? É um salário considerável, já foi maior, mas hoje ainda é. Só que ele já tem história no esporte, né? Então ele não tem mais, o Santos não tem mais interesse em continuar com ele. Ele quer voltar ao esporte, escolheu o esporte e, cara, ele tá naquela fase assim baixa, é um jogador que é muito, que ele oscila demais, né? Mas só que, cara, ele ainda é um jogador que dá muita assistência. Ele deu 10 assistências ano passado no Santos e nem titular absoluto ele foi, né? Então ele vem aí para suprir a saída do Jorginho do Sport, né? Agora vamos falar do meu Fluminense, finalmente Fluminense. Vamos agitar isso aí, vamos dar esperança pro torcedor. Fluminense parece que tá montando um time melhor ainda do que o de 2023, né? Que foi campeão da Libertadores. Só perdeu o Nino até agora, já trouxe Renato Augusto, trouxe Antônio Carlos e abriu mais 2 negociações agora para reforçar o seu ataque, tá? O Fluminense está ali em busca de um meio atacante, de um atacante de ponta, fez proposta, enviou uma proposta por Davi Terãs, tá? Ex-Atlético Paranaense, você deve se lembrar dele, você que acompanha futebol assiduamente, tem um chute espetacular, né? Um jogador tem um chute de meia distância muito bom, se destacou no Atlético, foi vendido ao Pachuca do México, e o Fluminense já enviou uma proposta ao Pachuca para contar com Terãs, tá? O Terãs, ele foi vendido, né, do Atlético ao Pachuca por 3 milhões de dólares, né, 14 milhões de reais, tá com 29 anos, então o Fluminense deve ter feito uma proposta de 2 milhões no máximo, tá, de dólares ali, né. O Fluminense também não tem muito dinheiro para sair dando, assim, investindo em compra, mas tá tentando a compra de Davi Terãs. A gente não sabe qual foi o valor ofertado pelo Fluminense ainda, mas eu imagino que não tenha sido 3 milhões de dólares, tá? Tenha sido mais baixo do que isso, já que ele não foi tão bem por lá, mais uns anos se passaram, ele envelheceu, então o Fluminense deve ter reajustado essa oferta para baixo, né? E o atacante de lado, que o Fluminense está ali em conversas, é Léo Xu. Cara, não sei se você vai lembrar do Léo Xu, né? Ele hoje pertence a um clube dos Estados Unidos também, ao Seattle Sounders dos Estados Unidos, né? Um clube que foi recentemente campeão da Conca Champions, acho que foi o penúltimo campeão, se eu não me engano. E o Léo Xu, ele se destacou aqui no Brasil jogando pelo Ceará. Ele pertencia ao Grêmio, foi emprestado ao Ceará, fez uma excelente temporada no Ceará. Aí voltou ao Grêmio, jogou um tempo, foi bem, e aí logo foi vendido para o Seattle Sounders. O Fluminense ali ainda tá vendo qual a melhor forma de contratar o Léo Xu, mas tem esse interesse, né, nele, né? O Fluminense não sabe ainda se vai ofertar para comprar, se vai pedir por empréstimo. O certo é que ele foi vendido por 2 milhões e meio de dólares pelo Grêmio na época, né? Então dá ali 12 milhões e 800 mil reais hoje, né? E isso foi por 80% do Léo Xu. O Fluminense tá ali tentando essa composição. Eu acho que o Terãs, rapaziada, você tricolor como eu, Terãs eu acho uma excelente contratação. O Fluminense precisa, tipo assim, ele é pro lugar do Léo Fernandes, sabe? Você sabe que eu tô falando tricolor carioca. O Léo Fernandes, ele veio com uma expectativa muito alta, mas não supriu, né? O Terãs seria o Léo Fernandes perfeito ali, né? O Léo Terãs que funciona, né? O Léo Terãs aí. O Léo Fernandes que funciona, né? Então, o Terãs seria uma opção no banco muito boa. Talvez ali um reserva do Arias. Ele realmente seria uma contratação muito importante. O Léo Xu, cara, se o Fluminense investir 2 milhões de dólares, eu já acho demais. Eu acho que ele, por empréstimo, pagando ali, sei lá, R$500 mil pelo Léo Xu, empresta ele por um ano, com preço fixo no final do contrato, né, para comprar caso ele dê certo, eu acho melhor. O Léo Xu, ele se provou pouco aqui no Brasil, né, então eu não investiria alto nele nesse momento, tá? É um atleta jovem ainda, 23 anos, né, então tem que ter um pouco mais de cuidado com o Léo Xu, mas eu acho um nome interessante, só não investiria muita grana. Agora a gente vai falar de São Paulo, que contratou um novo treinador, né? Contratou Thiago Carpini, que, cara, tava aí cavando vaga em qualquer clube grande que ele quisesse, né? Queria porque queria. Tentou Santos, tentou Cruzeiro, deu entrevista falando que seria uma honra treinar o Santos, uma honra treinar o Cruzeiro, e agora finalmente ele conseguiu. Vai treinar o São Paulo na temporada 2024, né? O São Paulo vai pagar o que o Santos não fez, que é a multa do Carpini ao Juventude, R$1 milhão por Carpini, né? A multa contratual.
O Carpini ele se destacou já no ano passado no Campeonato Paulista, né? Foi vice-campeão com o Água Santa e logo depois ele emendou o trabalho no Juventude e conseguiu o acesso ao Juventude, né? Então ele realmente é um treinador jovem que já se destacou numa das suas primeiras temporadas ali, jogando nos holofotes, né? Então assim, segundo o jornalista Arnaldo Ribeiro, o contrato do Carpini com São Paulo vai ser de 1 ano apenas até o final desse ano, mas existe uma cláusula de renovação automática por mais 1 ano em caso de uma conquista grande. O que é uma conquista grande? Ganhar um dos 3 principais campeonatos: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro ou Libertadores. Se ele ganhar qualquer um desses campeonatos, assinatura automática de renovação. Cara, assim, eu acho o Carpini um técnico muito promissor, tá? Quem acompanhou o trabalho dele no ano passado sabe que ele é um excelente treinador. Então acho uma ótima aposta do São Paulo, mas é um cara que chega sem nome, né? Então a torcida geralmente tende a ter pouca paciência. Você, torcedor São Paulino, tem que ter paciência com o Carpini, um cara de 39 anos, né? Que chega no seu primeiro clube gigantesco do Brasil. Então ele vai provavelmente sentir alguma coisa, mas é um cara bom. Acreditem no Carpini que ele é um cara bom. Vamos ver se ele rende isso aí, né? Agora, fica aqui a minha nota ruim pro Carpini, que, cara, ele fez toda a programação do Juventude para esse ano e o tempo inteiro ele tentando sair e, cara, contratou mais de 15 jogadores com aval do seu nome e largou o Juventude no meio, né? É o mercado, mas eu vou ser sempre contra esse tipo de coisa, tá? Talvez eu fizesse de uma forma diferente, porque também recusar o São Paulo é complicado, mas talvez eu fizesse de uma forma diferente. Não sei exatamente como foi feito nos bastidores para julgar se ele tá errado ou não, mas gostaria que ele viesse a público explicar melhor, pra gente não ficar com essa sensação de que ele abandonou o Juventude no meio do caminho, né? Então, o bônus, rapaziada, dessa edição do Jornal Torcedorismo é sobre a seleção brasileira. Eu falo pouco sobre a seleção, mas o Dorival Júnior foi apresentado hoje pela CBF como o novo técnico do Brasil para esse próximo ciclo de Copa do Mundo que começa muito atrasado. E assim, vou dar minha opinião que eu ainda não dei aqui, tá? Publicamente. Cara, o Dorival Júnior é um excelente treinador, é um dos melhores técnicos que nós temos brasileiros na atualidade. Ele, o Diniz, o Renato Gaúcho, para mim são os principais. O Tite também, obviamente, mas o ciclo dele já foi na seleção, né? Então por isso que eu não citei ele agora. O melhor técnico no Brasil hoje é o Abel Ferreira. Então eu iria primeiro de Abel Ferreira, mas eu tenho a sensação de que o Abel não quis a seleção por conta dessa bagunça absurda que a CBF vive, né? E o Dorival tinha esse sonho de treinar a seleção, então assim, eu temo mais pelo Dorival do que pela seleção, né? O que a CBF vai fazer com o Dorival, porque a gente já teve um leve spoiler do que a seleção fez com o Diniz, né? Que não foi nada legal. Então espero que o Dorival tenha tempo e tenha calma para trabalhar ali, tem espaço para trabalhar na seleção, porque é um excelente técnico. E, cara, vamos torcer para esse Hexa vir logo, né? Eu acho que tá difícil, mas se o Dorival conseguir acertar a casa, o Hexa vem. E vamos depender de Endrick e John Kennedy aí para as próximas. John Kennedy e Vitor Roque, né? Esses 3 atacantes são as grandes esperanças do Brasil para os próximos ciclos. Vamos ver se o Dorival encaixa esse time aí com o Neymar, Vinícius Júnior e todo mundo. O Jornal Torcedorismo de hoje encerra por aqui, mas amanhã tem mais. Amanhã tem aí os destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior, então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho porque tu vai ficar sabendo tudo que tá rolando. Os estaduais já começaram, tô preparando aí um material de vídeos para lançar para você sobre os estaduais que estão começando já no Brasil. Muito obrigado por ter ficado até o final aqui. Deixa sua curtida nesse vídeo aí, até o próximo, tamo junto, valeu e falou!